Cuidado, a cena a seguir possui conteúdo sensível a pessoas com depressão ou que são suicidas. O que será que leva alguém a esse ponto? Tanto desespero ao ponto de colocar uma arma na cabeça, uma linda jovem com tanta dor e sentindo tanto desespero nesse momento, mas fica tranquilo, não aconteceu nada com ela e isso é bem normal a partir daqui. Se você acompanha o lançamento de jogos, gosta de RPG de turnos, já jogou esse jogo em uma plataforma do PlayStation ou é meu amigo próximo, você deve estar sabendo que Persona 3 ganhou o seu segundo remake. Eu já tava de fazer um vídeo dele bem antes do anúncio e falar um pouco mais sobre esse jogo que tanto me cativou, porque para um jogo ganhar 3 formas de lançamentos diferentes e um anime completo, algo muito bom tem que ter acontecido. Eu gosto de dizer que quando você tem uma ideia artística genial, ela transcende um pouco a sua época de lançamento, o público-alvo e ela tá fadada que as pessoas gostem dela. Assim como Van Gogh só teve o seu sucesso após o fim de sua vida. Mas calma lá, eu já chego em como Persona 3 se encaixa nisso. O vídeo vai ser dividido em 2 partes, a primeira com uma apresentação dos sentimentos que o jogo passa e de como ele funciona, mais como um preview mesmo para que você possa jogá-lo, porque eu mesmo gravando esse vídeo tô jogando agora de novo o jogo e eu descobri coisas novas que eu não sabia, mesmo já tendo jogado esse jogo há anos atrás e o lançamento dele tendo sido há quase 20 anos, então eu acredito que você ter a experiência própria do jogo vai mudar a sua visão sobre ele. E aí eu vou fazer um segundo chamado A Resposta para aqueles que já jogaram ou que querem saber mesmo a minha opinião completa sobre ele. Persona 3 pode ser jogado nas plataformas de PlayStation 2, PSP, você pode baixar o emulador no seu computador também, ou no seu celular, como eu tô fazendo no momento, e se você tiver acesso ao Game Pass, vai ter lançado a versão nova Persona 3 Reload, agora pra Xbox, acredito que pra PlayStation 4 também, mas eu sei que na assinatura do Xbox ela vem garantida, então fica aí de dica. Os animes podem ser facilmente achados em sites de anime mesmo. A série de jogos Persona tem como intuito te colocar num mundo de fantasia, onde o protagonista, você, tem uma vida dupla no Persona, te cativando mais com a história do jogo em si, fazendo você se apegar às relações dos personagens no jogo, colocando o público-alvo no lugar mais comum para a maior parte do público, sendo jovens estudantes, que adivinha só, a escola é onde você passa pelo menos 1/3 da sua vida e metade do seu dia, no caso dos japoneses, o dia inteiro. No primeiro jogo, isso é menos relevante, tem uma história mais focada na parte dos demônios mesmo, que é o foco principal de toda a série Shin Megami Tensei. Ele tem uma mecânica bem parecida com os RPGs de turno da época, por exemplo Pokémon ou Final Fantasy, onde você escolhe alguns ataques e eles acontecem, normalmente usando elementos e golpes físicos. 3 anos após o lançamento do primeiro jogo, o spin-off se tornaria uma franquia secundária, com o lançamento de Persona 2 Innocent Sim. O jogo trouxe uma melhora mecânica no combate, onde agora a câmera era de cima e controlável, deixava os combates de turno um pouco mais bonito de se assistir, mas te mantinha com a mesma sensação antiga de travado. A história do jogo também não era tão cativante, porque ela tinha relação com nazistas revividos e alguma coisa que não foi tão identificável na época. E parece que queriam usar os demônios pro mal, ou algo assim. Embora tenha o seu valor para a maioria dos jogadores, ela não conseguiu ultrapassar a barreira que os jogos de turno normalmente têm. Principalmente esses jogos japoneses da Shin Megami Tensei. Eles nem chegam a ser falados aqui no ocidente pra gente. Acho que só o Devil Summoner que chegou a ter alguma relevância aqui pra gente no ocidente, mas em 2006 parece que a Atlus foi lá e acertou. Persona 3 teve seu lançamento em 2006 para o console PlayStation 2, com uma versão estendida logo no ano seguinte, e ainda mais uma versão com PSP com mais expansões que foi relançada para as plataformas atuais este ano. Ainda sendo um jogo relevante até os dias de hoje, falado em muitos vídeos e como um exemplo de RPG de turno. Também tem mais 4 animações que eu vou estar usando aqui de imagem, porque eu acho ela visualmente melhor para aparecer no fundo, e com um salto absurdo de qualidade na história do jogo, e uma adição de mecânica que tornou ela
tão relevante que o segundo jogo quase passou batido o lançamento em 2011. A nova mecânica lançada em Persona 3, chamada Social Link, mudava a forma de fazer Persona agora com as fusões. Antes eles eram só capturados nas batalhas, assim, tipo Pokémon mesmo, sabe? E agora eles podem ser tanto conseguidos por cartas ao final da batalha, ou fundidos entre seus personas, que daí ele recebe um poder do Social Link, ganhando experiência e tornando ele mais forte, fazendo você obrigado a jogar a parte do dia agora do Persona, que é onde você fala com os personagens e faz Social Links, literalmente fazendo amizades durante o jogo, tornando o jogo mais amplo e interessante, com personagens cativantes e muito interessantes. Só que, vamos devagar. O jogo, ele tem alguns avisos e ele tá tentando dizer pra você o que vai acontecer. Logo no começo, ele te manda a seguinte mensagem: o tempo não espera, ele apenas entrega a todos o mesmo fim. Para você que deseja proteger o futuro, será dado 1 ano. Vá em frente sem arrependimentos, com o seu coração como guia. Pra quem já jogou o jogo, isso tem muito significado. Isso é logo um aviso sobre o que vai vir a acontecer. Logo no início tem aquela primeira cena do vídeo e depois você vê o protagonista chegando de trem na nova cidade onde ele vai viver a sua vida, bem próximo à meia-noite. Então na descida da estação acontece, bom, isso aqui. Vamos chamar o protagonista de Makoto, que é o nome dele durante o anime, na série, mas ele tem nomes variados, afinal você escolhe o nome dele. É impressionante que ele não tem reação alguma a ver os caixões e o sangue no chão, como se a morte fosse algo comum, ou como se ele simplesmente não ligasse de estar num cenário tão horrível. É como se ele soubesse que ele é só uma carcaça vazia que vai ser guiado por outra pessoa e não se importasse com isso. Na animação ele até tem um pouco mais de reação e é menos mecanizado, como se tivesse espelhado a vida de outro jogador que viveu por ele. Porém, é bem óbvio que ele sofre algum distúrbio. Não sorri muito, passa horas ouvindo música no seu fone de ouvido. Lembra bem aquele arquétipo do Shinji do meu vídeo anterior. E que na verdade é muito comum em protagonistas de anime japonês. É possível perceber a sua reação fria ao perceber as opções de fala do garoto. Ele não tem muita vida ao falar ou reação quando você interage no jogo. No jogo do PSP é menos perceptível porque o jogo é todo em sprites. Quando ele chega no dormitório, é oferecido um contrato a ele para assinar, onde você escolhe o seu nome no jogo. E, bom, aí ele diz que você toma a partir daí responsabilidade total durante suas ações durante o jogo. A luz verde some e então ele começa a ter contato com os outros personagens do dormitório. Tudo parece ter voltado ao normal e seus dias começam. Ele vai pra escola e começa a conhecer aqueles personagens que vão ficar com ele durante a série. Até então que na segunda ou terceira noite do jogo, eles são atacados por um monstro à meia-noite, quando acontece de novo a coisa de tudo ficar verde e estranho por aí. É então que Yukari, aquela garota da primeira cena, hesita de atirar na sua cabeça. E então o protagonista pega a arma e instintivamente faz isso aqui. Ao lutar com o monstro, ele vai pro hospital completamente exausto e é explicado pra ele o que tá acontecendo. Eu esqueci de explicar antes, mas a cidade passa por uma epidemia de uma doença chamada Síndrome da Apatia, cujos sintomas deixam você parecendo um zumbi. E ela também tem uma alta taxa de suicídios devido à Síndrome da Apatia, inclusive. Você tem uma cena de uma pessoa caindo no trem também, logo no começo da série, quando o protagonista tá chegando, e é por isso que o trem dele atrasa. Tudo isso acontece devido a uma coisa chamada a Hora Escura. A Hora Escura é um período que existe na meia-noite, entre a meia-noite e 1h da manhã, onde rola uma distorção temporal e 1 hora a mais que as pessoas não percebem e esquecem que aconteceu. Por isso elas estão nos caixões ali que estão apresentados e todo aquele sangue. Nessa Hora Escura tem uns monstros chamados sombras. Eles atacam as pessoas instintivamente, não se sabe bem o motivo, eles só têm muita destruição. Bom, é isso. Algumas pessoas nascem com uma coisa chamada o potencial. Essas pessoas, elas conseguem ficar acordadas durante a hora escura e viver elas por mais tempo.
Algumas delas são tão fortes que a hora escura não afeta elas, não deixando elas extremamente cansadas. Essas pessoas com o potencial não só resistem à hora escura, como elas têm uma chance de ativar um poder. Esse poder é chamado de persona. Ele é literalmente uma manifestação física da sua personalidade, que as pessoas da CIS, já explico pra vocês o que é a CIS, usam um Evoker para ativar. O Evoker é a arma, por isso a garota tava com medo de atirar na própria cabeça, porque ela sabe o que ela tem que fazer, mas ainda assim o medo do suicídio existe dentro dela. E esse é o poder do protagonista que é diferente. O fato dele não ligar pra vida faz ele fazer isso facilmente. A maioria das pessoas só tem um persona e uma representação de sua personalidade, mas por algum motivo o protagonista é especial, então ele pode acessar a vários deles. É explicado na Sala de Veludo, que é um lugar que só o protagonista tem acesso, que ele precisa fazer os social links para aumentar o seu poder e que ele tem esse poder único e especial que pode acessar vários personas. No começo, a maioria dos personas são figuras históricas como o Orfeu, que é o persona do protagonista, o personagem do poema grego A Odisseia. E depois, no final, você vai ter os personagens mais poderosos de todos. Sim, estou falando de Rafael, o Arcanjo, Siegfried, Odin, coisas extremamente poderosas de diversas religiões. Então, ao descobrir que ele tem esse poder, ele é convidado pelas pessoas do dormitório, que na verdade não é bem um dormitório para alunos como normalmente seria. Lá é um lugar chamado CIS, que conta como um clube escolar. A CIS é um grupo especializado em combater as sombras, com pessoas que têm o potencial e o poder para lutar contra elas no horário escuro. Até então você só tem 3 membros, Yukari, Mitsuru e Akihiko. Eles são apresentados a você e é oferecida a você a oportunidade. A maioria, todas as opções fazem você aceitar, mas você pode meio que recusar, só que o protagonista aceita, porque o poder dele é absurdo. Parece que tem todo um intuito na atmosfera do jogo. Parece que você está sendo testado o tempo todo na sua vida escolar. Você responde essas perguntas, você tem que dormir para conseguir ficar num estado de cansaço, né? Eu acho que eu esqueci de falar sobre essa parte, mas durante a noite você tem um status de cansaço que mostra o quanto você tá bem no seu dia. Se você estiver cansado, você vai estar mais fraco para lutar. Se você estiver bem, você vai estar ok. E você pode estar ótimo, que é o ideal para você ficar mais forte nas lutas. Enquanto na parte do dia tem um amontoado de personagens. É quase como se eles estivessem vomitando pra você fazer amigos ali no começo. Parece até que é uma forma do jogo ali de você conseguir mais poder logo no início, mas não, é aí que você se engana. Conforme a história do jogo avança, a relação interpessoal que você tem com todos os personagens do Social Link ao longo da história começa a ficar mais intensa e íntima. Você começa a se importar com todos eles e parece até um fetiche de como a vida escolar pode vir a ser gostosa. Ao ponto de que eu mesmo, quando eu tava jogando da primeira vez e tava na escola, ia pra escola todos os dias animado, como se eu estivesse vivendo o meu próprio filme. O jogo tem até umas sacadas inteligentes mecânicas pra fazer você sentir isso de uma forma como se você estivesse sendo facilitado toda vez que você faz uma amizade. Por exemplo, o primeiro social link que você faz durante o jogo é o do social link do Arcana Magician. Então, eles são todos divididos por arcanas e os personas também têm os seus arcanas que regem eles durante a partida. Isso é melhor explicado lá na Sala de Veludo. O primeiro deles, o Magician, ele meio que se joga pra você, ele fala com você. E aí, tipo, você consegue fazer ele mais ou menos no primeiro mês do jogo. O jogo ele é dividido todo em meses. Você enfrenta um chefão obrigatório da história a cada mês durante o jogo. O Magician, se você faz ele direitinho, ele te dá um persona que é perfeito pra enfrentar. E como ele te dá níveis, quando você funde ele, você vai fundir ele do jeito mais forte. E ele não só vai vir mais forte, ele tem um pequeno detalhe. Ele te dá um item. Alguns personas eles têm um coraçãozinho lá quando são fundidos, e eles te dão itens. Só que se você tivesse feito o social link completo do cara do Arcana Magician,
você vai conseguir esse item de graça, assim, só por fazer ele. Como ele é o primeiro, se você não tiver feito nenhum, você meio que vai fazer ele muito rápido. Então ele vai te dar uma vantagem inicial muito forte, assim. Como que se o jogo dissesse, eu quero mesmo que você faça amizades, eu quero mesmo que você esteja prestando atenção em cada personagem que eu colocar no seu caminho, entendeu? E é até bobo isso, porque esse cara do Social Link Magícia, ele tem a história mais boba, eu posso contar elas pra vocês. Ele é só um cara contando que tá apaixonado pela professora pra você por 10 encontros, que é mais ou menos isso. Os Social Links, eles têm níveis, do nível 1 ao 10, onde você cada vez mais vai se tornando mais íntimo do personagem. Então você tem que pelo menos conseguir 10 encontros com a pessoa, tomando as escolhas certas de fala com ela pra que ela goste de você. Bom, assim você vai conseguir ver a história dela completamente. Daria inclusive pra fazer um vídeo sobre cada social link do jogo. São mais ou menos uns 20 social links possíveis e 8 personagens que são apresentados durante o decorrer da trama. 2 deles que não são humanos, mas têm falas e são tão profundos quanto os outros que vão acabar entrando na CIS. O jogo vai te dando todo um clima de conforto e intenso com a história. Chega até ter uma parte onde você e os seus amigos vão pra praia e passam o tempo se divertindo, e tem umas partes bem engraçadas. Até que o jogo te diz de uma forma bem óbvia e anticlimática que, na verdade, o jogo tá acabando. Sério, é bem anticlimático mesmo, assim. Pra quem tá jogando, percebe na hora que tá chegando num final. Nesse momento parece que toda a simbologia do jogo começa a falar com você. Os social links se tornam mais tristes, o clima do jogo fica melancólico, as músicas ficam melancólicas, os diálogos obrigatórios se tornam cada vez mais tristes e você fica meio comovido com o que acontece com os personagens ao redor de você, até como jogador e personagem. No filme fica mais óbvio ainda que ele tá finalmente se importando com alguma coisa. E a mensagem final do jogo fica óbvia: aproveite o jogo enquanto ele dura. Ou, levando pra vida, como o jogo deseja que você faça, aproveite sua vida. Você só tem uma. Os jogos do Persona seguinte tiveram as portas abertas depois do grande lançamento estrondoso do 3 e do fato dele meio que ter socado a porta pra eles. O 4 quase passou despercebido, mas ele ganhou uma série em anime, um jogo de luta, um jogo de dança e 2 versões do seu jogo principal, crescendo bastante em popularidade conforme os jogos eram lançados por época. E o 5 concorre ao GOTY porque tem uma grande atualização gráfica. O protagonista do jogo até chegou a participar do Super Smash Bros. No ano seguinte. Persona se tornou um dos grandes jogos a ser falado, sendo antes um exclusivo nas suas versões originais apenas para Sony. E depois, nas versões mais atualizadas dos 3 Personas, foram lançadas para a Game Pass. Aí agora também lançando o Reload, como eu disse. Já dito por alguns sites como o melhor jogo da franquia. Os 3 jogos seguem a mesma linha de vida escolar e vida de super-herói, mas embora eu não tenha jogado os 2 últimos jogos, eu sei que cada um deles tem um tema diferente dos três jogos lançados. No 3 seria a depressão e o sentido da vida. Os personagens principais vão passar por cada um uma trama própria e desenrolada, e já tiveram contato com a morte ou com algo pesado que fizeram do jeito que são. Cada um deles passando pela sua resolução e encontrando um próprio sentido para sua vida. Incluindo entre eles Aigis, um robô que tem uma personalidade criada apenas para combater sombras e com uma fixação extrema no protagonista, que é explicada mais tarde. E o Koromaru, que é uma referência ao Hachi daquele filme Sempre ao Seu Lado. Ele também é um Husky que é encontrado protegendo o túmulo do seu mestre. Na versão de PSP, onde você pode jogar com a garota e escolher o sexo, que muda um pouco a história do jogo, o Koromaru é um dos social links disponíveis, mostrando que, na verdade, o Persona tem o interesse de falar de vida até mesmo com coisas que não são humanas e que elas também têm sentido.
Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre cada personagem da Cis, mas eu vou deixar o vídeo por aqui por enquanto. Então, se você gostou e tem interesse na parte 2, eu vou dar mais detalhes sobre cada personagem da Cis, o caminho escolhido pelo protagonista e qual foi a resposta do sentido da vida que Makoto, você o protagonista, encontra durante a jornada. De novo, caso você não tenha jogado, eu recomendo que você jogue o jogo, a experiência é completamente diferente. Então, obrigado por assistir, se inscreva no canal, dê like, essas coisas, e até o próximo vídeo.